O verdadeiro significado de Isaías. Capítulo 53. Hoje muitas pessoas tentam interpretar Isaías capítulo 53 como sendo sobre Yeshua, buscando dar sustentação à sua crença dentro desta profecia. No entanto, o contexto histórico e textual demonstra claramente que isso não é possível. O servo sofredor descrito em Isaías capítulo 53 não é um indivíduo isolado, mas Israel, o povo escolhido, cuja fidelidade à Torá, perseguições sofridas e sofrimento coletivo cumprem a profecia. O silêncio da história sobre o sofrimento individual de Yeshua, as divergências nos evangelhos e a manipulação helenista criaram a narrativa que tenta projetar Yeshua como esse servo. Mas a análise cuidadosa mostra que o texto sempre aponta para Israel. Isaías capítulo 53 revela o sofrimento do povo, sua fidelidade à Torá e o impacto que sua vida justa tem sobre as nações. Também evidencia como a rejeição e a injustiça enfrentadas por Israel fazem com que as nações percebam sua própria falha moral. A seguir, vamos explicar o contexto verso a verso, para que o amigo leitor consiga entendê-lo e perceber como a profecia se cumpriu no passado, se cumpre hoje e continuará a se cumprir no futuro. É importante esclarecer que Yeshua não cumpre Isaías capítulo 53, porque o silêncio histórico sobre seu sofrimento antes da morte é notório. Nenhum historiador contemporâneo relata isso. Os evangelhos apresentam divergências significativas, mostrando manipulação helenista que criou narrativa antissemita, projetando Yeshua como servo sofredor. Isaías capítulo 53 não fala de perdão de pecados individuais, mas do sofrimento coletivo de Israel diante das nações e da preservação da Torá. Referências que identificam Isaías capítulo 53 com Israel nos capítulos anteriores. Isaías capítulo 41, verso 8 a 9. Mas tu, Israel, servo meu, Jacó, que escolhi. Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías capítulo 44, verso 1 a 2. Agora escuta, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Não temas, ó meu servo, Jacó, a quem escolhi. Isaías capítulo 49, verso 3. E disse-me o Eterno, tu és meu servo, Israel, em quem me glorificarei. Isaías capítulo 50, verso 10 a 11. Quem dentre vós teme ao Eterno e obedece à voz do seu servo? Quem caminha nas trevas e não tem luz? Confiai no nome do Eterno e apoiem-se no seu Deus. Isaías capítulo 52b, verso 13 a 15. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado e engrandecido, muitas nações se surpreenderão com ele. Estes textos deixam claro que Isaías capítulo 53 fala de Israel, não de um indivíduo isolado. O sofrimento, desprezo e perseguição descritos são coletivos, refletindo a história do povo, sua fidelidade à Torá e o impacto que sua vida justa provoca nas nações. Explicação. Verso a verso. Quem creu no nosso relatório? E a quem foi revelado? O braço do Eterno. Israel é subestimado pelas nações. O braço do Eterno se manifesta na sobrevivência e preservação do povo, mostrando fidelidade à promessa feita a Abraham de que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Mesmo ignorado ou rejeitado, Israel mantém-se fiel. Verso 2. Subiu diante dele como um renovo e como raiz de uma terra seca. Nenhum formoso ou agradável. Nem olhamos para ele, nem houve majestade para que o desejássemos. Israel é o renovo prometido, crescendo mesmo em meio às adversidades. As nações não percebem sua força e beleza espiritual. A promessa do renovo conecta Israel à aliança, mostrando que, mesmo pequeno ou perseguido, cumpre a vontade do Eterno. Verso 3. Desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores e conhecido do sofrimento.
Como um homem escondido, desprezado, não nos voltamos para ele. O termo homem lembra Jacó, perseguido por Esaú e enganado por Labã, que mesmo assim carregou a promessa e se manteve fiel. Ao usar homem, o Eterno mostra que a fidelidade de um homem perseguido foi transformada em uma nação, cumprindo a promessa feita a Abraão. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido pelo Eterno e oprimido. Carregar enfermidades significa receber o impacto das interpretações erradas das nações sobre Israel. O sofrimento reflete a acusação que as nações sentem diante da justiça do povo, que vive conforme a Torá, expondo o erro de quem rejeita o caminho do Eterno. Verso 5. Ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz está sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Transpassado significa ser ignorado ou atacado injustamente. Quando Israel sofre, as nações perdem a oportunidade de corrigir suas próprias transgressões, pois o povo tem a essência da justiça, que é a Torá. Moído indica perseguição devido à vida justa do povo que incomoda quem vive fora da Torá. O castigo que traz paz revela que o sofrimento do povo faz os outros refletirem sobre suas falhas. Pelas feridas, somos sarados. Mostra que os outros se sentem aliviados vendo o povo sofrer, como se seu sofrimento curasse a culpa alheia. Verso 6. Todos nós andávamos errados como ovelhas, cada um seguia o seu caminho, e o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O desvio será plenamente reconhecido quando o reino do Eterno for estabelecido. O que o Eterno permite que recaia sobre Israel não é castigo, mas forma de fortalecer o povo e mantê-lo ligado à Torá, mesmo diante de adversidades. Verso 7. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao sacrifício e como uma ovelha calada diante dos seus tosqueadores, nenhum suspirar ouve-se dele. Mesmo oprimido, Israel não murmura contra o Eterno. O sofrimento é um remédio amargo, mas capaz de alinhar o povo com a Torá. A comparação com o cordeiro simboliza aceitar a vontade do Eterno, reconhecendo que tudo o que acontece é para o bem. Verso 8. Pelo sofrimento dele, ele foi privado de justiça. Quem pode entender? Ele foi arrastado para o prisionamento e julgado injustamente, e seus descendentes continuam. As nações tentam descreditar Israel, alegando que o sofrimento é sinal de abandono ou punição. Na verdade, o sofrimento fortalece o povo e o prepara para resistir a impérios opressores, mantendo a fidelidade à Torá. Verso 9. E foi por sua sepultura com os ímpios, mas com o rico na sua morte. Porém, mesmo na morte, seus méritos de justiça permanecem como memorial diante do Eterno. Quando membros do povo morrem na diáspora, parecem iguais aos ímpios. Entretanto, os méritos de justiça que viveram permanecem como lembrete diante do Eterno, funcionando como memorial espiritual. Cada ato de fidelidade à Torá mantém viva a presença e a missão de Israel. Referência: Malaquias 3, 14 e 18, verso 10. Porque ele agradou ao Eterno, recebeu recompensa, e sua descendência será muita, e a sua mão estender-se-á sobre as nações. A vontade do Eterno é a Torá, e Israel permanece fiel a ela mesmo em meio a dificuldades, mostrando lealdade e obediência. O sofrimento e a perseverança do povo são aceitos pelo Eterno como oferta espiritual, assim como as ofertas eram recebidas no templo. Essa fidelidade garante a continuação da vida do povo, sua descendência numerosa e sua influência positiva sobre as nações. Verso 11.
Ele verá fruto do seu sofrimento e ficará satisfeito. Ao justo, o seu conhecimento servirá para justificar a muitos. Israel é visto como nação sacerdotal no Olam Rabá, que ensinará a Torá e justificará muitos, mostrando que a perseverança do povo fortalece toda a humanidade e mantém viva a justiça. Verso 12. Pelo esforço, ele levará ao êxito. Distribuirá bens entre os grandes. Elevado será a sua maestria e honra. O esforço de Israel, mesmo sofrendo perseguição, resulta na preservação e transmissão da Torá, provando que a vida do povo é valiosa diante do Eterno e inspira as nações. Conclusão. Isaías capítulo 53 não é uma profecia sobre um indivíduo isolado, mas sobre Israel, o povo escolhido. O sofrimento descrito é coletivo, histórico e espiritual, refletindo a fidelidade do povo à Torá, mesmo diante da rejeição, perseguição e injustiça das nações. A interpretação que tenta aplicar Isaías, capítulo 53, a Yeshua ou a qualquer indivíduo, não encontra respaldo histórico ou textual. Os relatos sobre Yeshua são tardios, divergentes e moldados por interesses helenistas, enquanto Isaías capítulo 53 se cumpre de maneira evidente no percurso histórico de Israel. O povo de Israel perseverou em obediência à Torá, e esse sofrimento não é em vão. Ele fortalece a identidade do povo, mantém viva a presença da justiça do Eterno e revela às nações a diferença entre a fidelidade à Torá e a transgressão. O fruto do sofrimento é a continuidade da vida, a multiplicação da descendência e a influência positiva do povo sobre o mundo, mostrando que a fidelidade ao Eterno gera bênçãos tangíveis e espirituais. Isaías capítulo 53, portanto, se cumpre no passado, no presente e continuará a se cumprir no futuro, pois Israel permanece como testemunha viva da justiça do Eterno. Qualquer tentativa de distorcer a profecia falha diante da clareza do texto, da história do povo e do cumprimento da vontade divina. O estudo evidencia que a verdadeira mensagem da profecia é a perseverança, a obediência e o papel eterno de Israel como servo do Eterno, modelo de justiça e guia moral para as nações. A verdade sempre à frente.